Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Lula e Bolsonaro, os inimigos perfeitos. Para tanto, nós vamos nos basear num artigo de Augusto de Franco, num post dele, num post de Augusto de Franco, onde ele trata de um assunto sobre o qual ele vem tratando há muito tempo, desde a época do governo do Lula. O Franco fez parte da fundação do Foro de São Paulo, eu já falei isso em outros programas, e é um indivíduo que fazia parte dos quadros da esquerda, e muito antes do governo Lula ele saiu da esquerda, não é? Assim que o governo Lula assumiu, ele veio denunciando o populismo barato e absolutamente perigoso de Lula. Muito bem. Naquela altura, todo mundo deve se lembrar, o mundo inteiro, não é? A mídia nacional em peso, os militares, ninguém fazia oposição ao Lula. O Lula foi tido como um indivíduo absolutamente seguro, honesto, né? Os banqueiros validaram o Lula. Nos governos do PT, os bancos ganharam dinheiro como nunca. E agora, no governo de Jair Bolsonaro, nesses 10 meses, que é um outro mito inventado, o mito da direita, os bancos ganharam mais dinheiro do que na época do Lula. Não é? Ora, o Brasil de hoje, de 2019, é um Brasil diferente sobre um certo aspecto dos tempos de Lula, não é? E mesmo do tempo da Dilma Rousseff. Não é? Atualmente nós temos uma geração que já está entendendo mais ou menos como funciona o esquema do poder. Né? Existe uma geração que está entendendo que as chamadas velhas esquerdas e a nova direita fazem parte de um mesmo esquema. Portanto, há uma parcela, não só do eleitorado brasileiro, mas bem como da cultura brasileira, para quem, a cada dia, está existindo essa visualização, não é, de realmente como funcionam as entranhas do poder no Brasil. Eu vou tornar a repetir uma coisa que eu venho falando e antes de mim não era falado de modo algum, né? Exceto a canto de boca e dentro de livros que negavam o fato. A maçonaria é o grande elemento revolucionário que destruiu a história brasileira. Desde o século XIX, quando foi dado o golpe da independência, que foi um golpe promovido pela maçonaria internacional, é preciso lembrar o seguinte: onde surge a maçonaria? A maçonaria surge na Inglaterra. Tá? A Inglaterra, eu também já fiz programas de rádio sobre isso, foi o maior país rapineiro, bandido, ladrão, que roubou, isto comprovadamente, roubou por volta de 90% do ouro que era extraído do Brasil. Que, ao contrário do que a historiografia panfletária afirma, nunca foi para Portugal. Foi roubo e rapinagem inglesa. Isso que vai, em cima desse roubo, que a Inglaterra vai ter grande parte do seu dinheiro, para não dizer a maior parte do seu dinheiro, para promover a tão chamada Revolução Industrial. Depois que ela faz a Revolução Industrial, evidentemente, ela começa a investir em cima
da abolição da escravatura. Não estou defendendo a escravatura não, hein? Estou dizendo que a Inglaterra, por absoluta necessidade comercial, começou a desmontar todos os mercados, não é, existentes. Porque o mundo inteiro traficava. Não adianta botar panos quentes, que isso é uma realidade. Agora, a virulência com que a Inglaterra tentou fazer a mudança de modelo comercial é realmente significativa, né? Porque isso significa que a violência com que aquilo foi posto e o timing denota que a estratégia para quebrar as nações. E foi o que aconteceu. No caso do Brasil, especificamente, então, desde o golpe da independência, o Brasil tornou-se, e é isto que é preciso entender, o Brasil tornou-se o grande foco do imperialismo britânico. Quando a gente usa a palavra imperialismo britânico, eu não o faço como faz a esquerda. Eu já fiz um programa de rádio falando sobre isso também. Como é que nós podemos tratar essa palavra? Ora, então o imperialismo britânico coloca o Brasil, qual é o grande papel de destaque que o Brasil assume a partir daquele momento na América Latina? O Brasil passa a ser um curral da maçonaria inglesa e, por conseguinte, do imperialismo britânico, que pretendia expandir as suas garras e os seus tentáculos no mundo inteiro, avançando para dentro das Américas. Os Estados Unidos, naquela altura, não era o poder que é hoje. É preciso lembrar disso. Então, qual era, de fato, o império naquele momento que já estava consolidado? O britânico. O americano veio somente no século XX. Então, no século XIX, o Brasil passa a ser o grande inimigo da América Latina. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, o Brasil, os povos da América Latina têm sempre, e da América Central, têm sempre um resguardo muito grande com a atuação política brasileira, porque o Brasil vem se empenhando em destruir sistematicamente os governos da América Latina. E o Brasil tornou-se, desde o século XIX, um braço do imperialismo britânico e um braço do imperialismo americano. Fala assim, mas qual é a influência da Rússia aqui? Muito pequena. Muito pequena. A influência comunista, efetivamente, é muito pequena. O que eu chamo de comunismo ou de socialismo, ele é derivado da maçonaria. A maçonaria é a mãe do comunismo, na verdade. Então, o que manda no Brasil é a mãe do comunismo. Portanto, fica muito fácil para a falsa direita acusar o comunismo, porque quando você vai estudar, as bases são comunistas, não é? Mas qual é a matriz de onde aquilo emerge? É da maçonaria, não é da Rússia. Mesmo porque a Rússia vai surgir como um grande preposto comunista em 1917. E ela não nasce naquela altura, em 1917, já como um grande poder. Então, de onde veio a socialização contínua do Brasil desde o século XIX? Veio exatamente da grande matriz que é o socialismo. O grande objetivo dessa matriz socialista é, efetivamente, montar aquilo que se chama de República Maçônica Universal. Bem, eu venho fazendo muitos posts em relação a isso. É preciso entender a história do Brasil como ela realmente é. E não é a história panfletária. Ao longo desse tempo, todo este crime de lesa pátria vem sendo cometido com o aval e o apoio incondicional de certos setores do Exército, das Forças Armadas, sobretudo do Exército.
Bem, há, portanto, dois tipos de militares dentro do Brasil. Aqueles que entendem o papel das Forças Armadas e não admitem que as Forças Armadas se intrometam na política, não é? E aqueles que criaram o chamado partido político, que foi criado desde o século XIX, ainda no Segundo Império. Pois bem, é exatamente essa segunda facção, bandida, né, que tem sido o grande problema do Brasil. O Exército Brasileiro, repito mais uma vez o que o historiador José Murilo de Carvalho fala, o Exército Brasileiro é o maior elemento desestabilizador da política nacional. E essa gente é tão medonhamente maquiavélica que eles foram forjando símbolos e identidades nacionais da República, como se eles representassem a República e os valores axiológicos da nação brasileira. Eles não representam nada disso. Eles são uma farsa criminosa que atua nos bastidores da política sem a coragem de se submeter à visibilidade da atuação política. Bem, feita essa breve introdução, o que nós temos aqui? Ora, nós temos aqui o seguinte. Lula foi solto, não é? A prisão de Lula foi ilegal mesmo. Veja, Lula continua condenado. Ele foi solto porque ele não poderia estar preso como ele foi preso. Isso é um fato. E, portanto, uma vez que ele foi solto, a falsa direita começou a dizer logo que Lula traria a radicalização. Ora, o que acontece no Brasil? E eu torno a reiterar mais uma vez isso que eu venho falando. Lula é um projeto militar, dos militares do governo militar. Lula e Bolsonaro são dois projetos militares, diretos. Tá? Bem, existe um documentário chamado Lula, Golbery, Odebrecht da Silva. Eu já postei esse documentário, o link dele. Esse documentário faz a seguinte inquirição. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico, Luiz Inácio da Silva, sem origem partidária e sem referência, sem grandes articulações, de repente se transformar em grande líder. Lula tem estrela? Sorte? É um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria invenção do general Golbery do Couto e Silva. A tese de que Lula teria sido escolhido pelo general Golbery do Couto e Silva para liderar um partido trabalhista light, preste atenção nisto, sem a influência do Partido Comunista e dos líderes da velha esquerda brasileira, ganha força com o recente depoimento do empresário Emílio Odebrecht para a Operação Lava Jato. Se Golbery foi o estrategista que abriu o caminho para Lula se tornar o maior líder sindical do Brasil, Emílio Odebrecht, segundo suas próprias palavras, foi um de seus mentores e financiadores. O depoimento do patriarca da família Odebrecht e de todos os seus colaboradores expõe as entranhas do jogo do poder e a relação promíscua entre o Estado e corporações, e joga no lixo da história os principais partidos e quadros políticos da redemocratização, encerrando de uma vez por todas a falsa polarização que tomou conta do horizonte político brasileiro nos últimos 30 anos. Bem, este documentário
é um documentário muito interessante. Eu já falei desses assuntos em vários programas. Realmente, Romeu Tuma Júnior, filho do delegado da ditadura militar, Romeu Tuma, tem duas obras chamadas Assassinato e Reputação, volume 1 e volume 2, onde ele fala claramente que o Lula era agente duplo do regime militar e de uma oligarquia financeira, né? Muito bem. O Lula é de fato uma criação do Golbery do Couto e Silva, que era o homem responsável pela doutrina de segurança nacional. O Golbery do Couto e Silva vem fazendo, através de órgãos do Exército, antes de 1964 acontecer, um grande projeto de derrubada dos governos civis. Tá? Então é preciso ir à fonte das coisas. É curioso porque, tanto na visão do Golbery, quanto na visão do Odebrecht, quanto na visão de Ivo Patarra, né, tanto na visão de José Neumann e de outros tantos indivíduos, o Lula nunca foi de esquerda. Preste atenção a isso. O Lula é um indivíduo de direita, né, e foi um indivíduo. A história do PT, aliás, o José Genuíno fala isso claramente. É porque realmente no Brasil as pessoas não se interessam por história de verdade. O PT, quando foi criado, o PT foi criado como um partido de esquerda light. O Golbery empenhou-se muito na criação de um partido de esquerda onde os militares pudessem controlar remotamente toda a esquerda brasileira. Então, o PT, quando foi lançado, ele foi lançado em oposição à esquerda. A verdadeira esquerda, que naquela altura era, de certa forma, representada pelo Brizola, não é? E era representado pelo Prestes. Então veja o que o governo militar de suposta direita fez. Ele manteve todos os indivíduos de esquerda dentro do governo. Não é? Deixou que o governo fosse aparelhado, começasse um aparelhamento institucional. Ao mesmo tempo, curiosamente, ele mandou perseguir e matar e exilar todos os representantes de uma direita, digamos assim. Curiosamente, foi morto em menos de um ano Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart. Nenhum desses três homens era de esquerda. Juscelino namorou muito com o Partido Comunista. Mas naquela altura, então, até aquilo que se chama de direita no Brasil, ou digamos uma direita mais verdadeira, né? Até aquilo que se chama de direita no Brasil, é um negócio realmente esdrúxulo, sui generis. Mas, enfim, os representantes da direita, naquela altura, que eram esses três, os grandes nomes, JK, Jango e Carlos Lacerda, todos eles foram assassinados literalmente em menos de um ano. O Carlos Lacerda, inclusivamente, entrou uma enfermeira para aplicar uma injeção no quarto dele e ele não levantou mais. O Juscelino, a própria dona Sara, numa entrevista há muitos anos atrás para um jornal, não é, contou que foi procurada pelo motorista da Aviação Estrela e o motorista delatou efetivamente toda a conspiração para matar o JK. E foi ele que matou. Não é? Bem, o Jango também. Antes do Jango ser deposto, quem é que conspira para derrubar o Jango? O senhor Tancredo Neves, que dá um golpe de Estado, conluiado com os militares, instaura o parlamentarismo, mas não consegue levar adiante. Depois aquilo desemboca em 64. Ora, então não é interessante, quer dizer, se o governo militar de fato é de direita, por que ele começa a matar os indivíduos de direita? Depois ele traz uma esquerda que ele mesmo tinha exilado, traz de volta. Quando ele traz de volta,
ele cria um partido de esquerda, que não era a esquerda que ele estava trazendo de volta. Ele cria um partido de esquerda light para controlar remotamente. O Lula vai e faz qual trabalho? O Lula agrupa todos os setores da esquerda. Tá? Todos os setores. Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Brizola depois, embora o Brizola vá ter sérias diferenças com Lula, ele chama o Lula de sapo barbudo. Então, essas esquerdas vão aliando-se com o PT, não é? E o PT passa a ser, digamos, a grande voz da esquerda, mas é preciso entender o seguinte, o PT representa uma esquerda fake. Tá? Vamos lembrar mais. O governo do Fernando Henrique, o PSDB, foi lançado pela mídia nacional inteira como sendo um partido de direita. As pessoas se esquecem desses detalhes, né? E o Fernando Henrique sempre ficou muito irritado pelo fato do PSDB ser considerado um partido de esquerda, de direita. Ele falava que não era de direita. E não era mesmo, nunca foi. Mas era qual esquerda? É a esquerda ligada ao liberalismo maçônico inglês. Porque o Brizola conectou-se com a Internacional Socialista. O Brizola é o cara que tinha a verdadeira conexão com a Rússia. Não era o Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique tinha ligação com a esquerda bandida da Inglaterra e dos Estados Unidos, os chamados liberais. Né? No Brasil, as pessoas acham lindo falar que o fulano é liberal. Ora, liberal, em inglês, é exatamente esquerda. Não tem nada que ver com direita. Nada. Então, o Fernando Henrique, curiosamente, depois da chamada redemocratização, não casualmente, todos os presidentes do Banco Central brasileiro e a maior parte dos ministros da Fazenda do Brasil são todos banqueiros. O processo de entrega do Brasil, de golpe que vem sendo urdido em cima do Brasil, tem muito tempo. Né? E de modo que esse documentário, Lula, Golbery, Odebrecht da Silva, é um documentário muito curioso, porque o Odebrecht e os indivíduos que fazem o depoimento ali deixam claro, portanto, que o Lula é, de fato, uma cria militar. E mais, veja o que a mídia foi inventando. E a própria esquerda, essa esquerda falsa, que foi toda agrupada ao redor do PT. Né? Agora, uma parcela da esquerda, tributária, digamos, do Brizola, como é, digamos, a frente do Ciro Gomes, está tentando se descolar do PT. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil, porque eles apoiaram esse esquema durante todo o tempo, não é? Bem, mas é preciso vocês entenderem que há, portanto, duas esquerdas dentro do Brasil. Uma esquerda controlada remotamente pelos militares. Olha os tweets do Vilas Boas, do general, do ex-general, louvando, e não só o Vilas Boas, outros generais também, da ativa e da reserva, louvando o Aldo Rebelo. Aliás, o Vilas Boas chamou, inclusivamente, publicamente, o Aldo Rebelo para ajudar o governo brasileiro a resolver a questão da Venezuela. Então, a troco do que um general que hoje ocupa cargo dentro do Ministério Brasileiro está chamando um sujeito ligado diretamente ao Partido Comunista. Não é? Então, são esses membros da política nacional. Por que isso é importante? Porque esse governo que está aí
diz que é de direita. Não é de direita coisa nenhuma. Ou é de direita, como sempre foi o Partido Militar do Brasil. É uma falsa direita. Eles são militares que são lacaios da maçonaria e do sistema bancário internacional. É através deles, ao longo de todo o processo histórico, desde o século XIX, que o Brasil foi sendo dilapidado e entregue. Então eles matam, sem pestanejar, aplicam golpes de Estado, fazem os maiores absurdos contra quem for necessário. Então Lula é um projeto militar. O sujeito foi trabalhado como um grande Messias, o Messias da esquerda. Né? O Lula, de fato, é um sujeito carismático. Não é? Nesse meio tempo, eles lançaram um outro Messias, que é essa fraude do Jair Bolsonaro, que é outro projeto militar para se contrapor ao Messias que eles já tinham lançado, que é o Lula. Né? Ora, então vamos voltar no tempo. Vocês devem se lembrar que a mídia disse o tempo inteiro que o Lula era antagônico do Fernando Henrique. O Lula era de esquerda e o Fernando Henrique era de direita. O Lula, inclusive, durante todo o seu governo, faz essa polarização que é falsa. Entretanto, vocês vão ver que um dos grandes indivíduos que ajuda a lançar o Lula no cenário político nacional é exatamente o senhor Mário Covas e o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Essa estratégia, que é chamada de estratégia das tesouras, ou seja, o Fernando Henrique o PSDB era de direita e o Lula era de esquerda, depois, quando não era mais necessário, começaram a falar, acusar o PSDB de esquerda. Acusar não, ele sempre foi de esquerda. Né? Agora, qual esquerda? É a esquerda inglesa. Bem, depois criaram uma outra direita, claro, para fazer oposição a essa esquerda. Então, inventaram o Bolsonaro. O Bolsonaro, a maior parte da sua trajetória parlamentar, votou junto com o PT. Né? Esse é o ponto. Junto mesmo, apoiou quase todas as políticas do PT. E tem um pensamento muito próximo do PT. Né? A candidatura de Jair Bolsonaro, volto a dizer, está sendo trabalhada desde 2008. Ela não foi um movimento espontâneo, como esses mentirosos dizem. Aliás, o filho dele, repito mais uma vez, o 02, no dia que ele foi eleito, falou em cadeia nacional que eles estavam trabalhando a candidatura do pai desde 2008. Eles quem? Vai dizer que esses 3 mentecaptos, filhos dele, eram os grandes agentes? Claro que não. Então é interessante que o sujeito que foi expulso do exército, criticado por uma parcela do exército, depois, curiosamente, o Supremo Tribunal Militar, ele foi expulso e condenado. Depois, curiosamente, existe uma reviravolta dentro do processo dele e o STM o absolve, mas tira ele do exército. Não é? Então, dentro dessa reviravolta, quais eram? A gente vê aqui a atuação do Partido Militar. Aí ele começa a ser protegido por uma parcela desse Partido Militar, que criminaliza todo modo de fazer política dos civis e tem um projeto de ser eles, os militares, a grande voz da política nacional, oficialmente. O que está em curso no Brasil é um golpe de Estado que está, desde o período da Dilma, ele vem sendo dado por parcelas, até desembocar na Constituição, ou na Constituinte, como queiram. Né? Então, esse documentário, o que ele expõe? Ele expõe o seguinte: a falsa polarização que tomou conta do horizonte político brasileiro nos últimos 30 anos é uma farsa. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. É uma farsa literal. Né? Bem, então, feita essa introdução aí, que tomou metade da nossa aula, eu vou deixar o post do Augusto de Franco no link quando este programa subir para o YouTube.
E vou deixar também o link do documentário, não é? Nós temos, portanto, foi criado midiaticamente mais uma farsa, que é a farsa do inimigo perfeito. Não é? Aqui eu vou ler o post do Augusto Franco. Abre aspas. Essa obsessão em prisão rebaixa a política, convertendo-a numa questão policial. Prisão não elimina inimigos. Às vezes tem, ao longo do tempo, efeito contrário. Veja-se o caso de Mandela. O que desconstituiria a liderança de Lula seria o descrédito das pessoas como manifestação da reprovação social aos seus malfeitos. Por exemplo, ele andar na rua e ninguém dar bola. Ocorre que Bolsonaro não quer destruir Lula, e sim mantê-lo bem vivo e atuante, como espantalho para surfar mais uma vez no antipetismo. Todos os populistas, hoje os principais adversários da democracia, batem na mesma tecla. Vejam o caso de Trump, que pediu várias vezes a prisão de Hillary. Se houvesse por lá algo como um lava-jatismo, seria possível que ela estivesse na cadeia. Quando pessoas indignadas e idiotizadas me perguntam o que acho de Lula livre ou Lula solto, respondo na lata: não sou da polícia. E acrescento: nem tenho uma concepção de justiça como vingança. O papel da prisão é impedir que o meliante continue delinquindo. Se para tanto for necessária a prisão, que se prenda. Se não, não. Lula já está inelegível. Se queremos mantê-lo preso com medo de sua liderança, isso não é mais justiça. Ser oposição em política não é crime, a não ser nas autocracias. Populistas autoritários, de extrema direita, não querem resolver o problema, e sim agravá-lo. São autocratas. A autocracia é a guerra, não importa se quente ou fria. E a guerra não é a destruição de inimigos, e sim a sua construção e a manutenção. Não importa se é a Eurásia ou a Lestásia. Lula solto é o inimigo perfeito para Bolsonaro. Vai assolar e reagrupar sua tropa na base do medo, sob o pretexto de que precisamos nos proteger do bicho-papão. A única solução para a situação atual é fazer a política girar em torno do centro democrático. E a palavra centro vai aqui no sentido físico mesmo, de centro de gravidade, afastando-se dos extremos, não eliminando-os. Só um centro democrático forte, com alta gravitagem, pode afastar os inimigos de volta do hegemonismo lulopetista e da manutenção do autoritarismo bolsonarista. Por isso que ambos, ainda que guerreiem entre si para se fortalecer, têm como alvo real inviabilizar a formação de um campo democrático forte. Nós, os democratas, somos os verdadeiros inimigos desses populistas. Fecha aspas. Isso que Augusto de Franco está falando agora, em 2019, ele vem falando desde o início do governo do Lula. Tá? Primeira coisa, eu já falei em outros programas de rádio. Política não é guerra. Todo governo que assume, seja ele qual for, de qual partido for, quando ele ganha uma eleição, ele é a situação. Quem não pertence ao governo ou à sua base é oposição. Então, oposição em política é não só legítimo, bem como necessário. O povo não pode fazer oposição política, porque o povo não foi eleito, certo? Então, como é que o povo pode lidar quando um ditador, por exemplo, assume o poder? Ele só pode resistir à ditadura, mas a oposição tem que estar dentro do jogo político, não é? Então, entendam isso. Toda política tem uma situação e tem uma oposição. Política não é um campo de guerra. Quando você trata a política como guerra, a oposição que é legítima em política passa a ser perseguida. É isso que transforma as ditaduras e as autocracias extremamente perigosas. Porque se você não fizer parte do núcleo do poder, você corre o risco
de perturbar ou desencantar ou incomodar os poderosos de uma forma ou de outra. Poderosos aqui são aqueles que estão no poder. E o sujeito mandar te matar e te silenciar. Não é? E eles vão fazendo isso, e inclusive contra os próprios apoiadores de início. Num momento em diante, os caras começam a ficar loucos. Meu Deus do céu, a história está repleta desse tipo de exemplo. Então é preciso que exista, dentro do campo político, frentes completamente diferentes. Isso não significa que a política seja um espaço de absoluta pacificação. Não, muito pelo contrário. Há disputas imensas ali, disputas de ideias, né? Arrebatamento de indivíduos que vão compor aquela base de pensamento, mas, sobretudo, é uma disputa legítima. Quando você transforma a política em guerra, que é o que o PT fez, quando José Dirceu, eu já falei isso e repito, cria a teoria do nós contra eles, o Bolsonaro vai repetir a mesma coisa. O bolsonarismo e o olavismo e o militarismo do partido militar. Se você não é amigo dessa gente, você é inimigo. Olha o que eles estão fazendo com as lideranças e com quem os ajudou a eleger. Veja o caso de Joyce Hasselman, Lobão, né? Aquele youtuber, o Nando Moura, né? O Alexandre Frota, Gustavo Bibiani, uma série de militares. Não estou dizendo que eles são criaturas dóceis, não, hein? Porque todos esses indivíduos ajudaram a botar no poder esses crápulas que estão aí. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se eles estiverem de acordo com os desmandos, está tudo bem. Eles estão ali compartilhando das benesses do poder. Se eles discordam de uma coisa ou de outra, e com razão, eles são defenestrados com a mesma violência com que eles praticam contra os inimigos. Então todo autocrata e todo ditador elege inimigo. Ele tem que ter um inimigo. Então o lulismo criou inimigos imaginários. O Lula e os petistas e os esquerdistas gritaram o tempo inteiro contra a Rede Globo. Até nisto a pauta bolsonarista apropriou-se. Quem gritava contra a Globo, chamava a Globo de golpista, era o Lula, durante todo o seu mandato, e a Dilma também. Tá? Então essa novidadeira, essa cantilena, não pertence ao bolsonarismo, não. Ela vem do PT. Até isso eles roubaram. Bem, então o lulismo e o Lula, o petismo e o PT, foram criando inimigos. Foram batendo no Fernando Henrique, batendo em todo mundo. Porque o Lula efetivamente conseguiu reunir uma parcela imensa da esquerda. E ele até hoje é a grande liderança. Incontestável. Enquanto ele estiver vivo, não há para mais ninguém. Não é? Portanto, é uma liderança. Ele não pode ser eleito. Não tem como. Ele está condenado. Portanto, ele não representa um problema eleitoral, tá? Para 2022. Agora, ele representa uma liderança que, se ele resolve, por uma razão qualquer, dar apoio a um outro indivíduo qualquer, onde se a esquerda em peso se reunir para lançar um único candidato, a falsa direita estará em muitos maus lençóis. Mas é preciso entender o seguinte: a esquerda, a verdadeira, digamos assim, a tributária do Luiz Carlos Prestes e do Brizola, vamos falar dessa forma para vocês tentarem diferenciar essa esquerda daquela esquerda que se aglutina ao redor do Lula. Aí o PSDB hoje. O PSDB hoje é uma farsa. Quem é João Dória? João Dória é um embusteiro. Um homem que vai prejudicar seriamente o PSDB. E o PSDB já se deu conta disso. Né? O sujeito é um traidor, mesmo. Não é nada. Aquilo ali não é nada. Então o PSDB hoje está defraudado, digamos assim, né? Dentro dessa representação. O Lula pode, portanto, vir a representar, caso ele apoie, né, um outro indivíduo da esquerda,
um problema grave. Agora, se a esquerda tributária do Brizola ou do Prestes aceitar o cabresto do Lula, eles vão continuar com aquele problema, percebe? E a própria esquerda, para ela sobreviver, ela vai precisar de se desligar disso. Então, nesse momento, o cenário político brasileiro é curioso, é interessante. Mas o que resta, efetivamente, enquanto opção política verdadeira, é sair, de fato, desta falsa polarização, representada pelo petismo e pelo bolsonarismo. Então, o Lula não pode ser eleito. Se ele for eleito, realmente, aquilo não há possibilidade, que ele está condenado, né? Então, os processos impedem. Ora, mas ele pode apoiar alguém. Agora, esse apoio vai em que situação? Então, quando ele saiu da cadeia e falou aquilo que ele falou contra o Sérgio Moro, contra a Globo, tudo é verdadeiro. É o primeiro discurso do Lula que eu vejo que ele não mentiu. Ele foi 100% verdadeiro naquele discurso. Ele, de fato, foi preso e aquilo é um golpe. Depois das denúncias da Vaza Jato, é impossível, não entender que, de fato, houve um golpe. O fato é o seguinte: quem deu golpe no Lula? Que foi um golpe, foi. Que é o mesmo o golpe da Dilma. O mesmo grupo que o colocou no poder. É isso. Olha, eu quero aqui trazer um outro detalhe, que eu já falei sobre ele também. O sujeito que tratou do golpe que apreendeu Lula foi um ministro da Dilma, José Cardoso. Sim, aquele que, teoricamente, estava defendendo a Dilma no impeachment. Pois foi esse homem que foi fazer todas as tratativas do golpe, porque foi um golpe, ele não poderia ter sido preso. Veja, Lula é um larápio, quanto mais. Mas a razão pela qual ele foi preso pela Lava Jato é um absurdo. Aquilo ali não justifica. Ele foi preso arbitrariamente. Então o STF, quando resolve, quando delibera, o STF delibera a favor da Constituição. E o próprio STF vem descumprindo a Constituição há muito tempo. Mas nesse caso especificamente eles resolveram, claro, porque vem chumbo contra o Brasil por aí, libertar o Lula. Por quê? Eles cumpriram a Constituição. Porque hoje o Lula solto, Bolsonaro está perdendo eleitores. Cada dia mais está ficando claro o que é o governo desses bandidos militares vendidos para o sistema financeiro internacional, para os bancos. Está ficando cada dia mais claro. Então, nesse momento, o que eles precisam? Eles precisam de ampliar ou amplificar a narrativa de que a esquerda maligna vai voltar ao poder. A esquerda pode voltar ao poder, ela não está proibida. Nenhum partido de esquerda é proibido dentro do Brasil. Então, por aí a gente já vê a manipulação midiática, o lavo militar bolsonarista, gravíssimo que está acontecendo dentro do Brasil. Ora, o comunismo no Brasil, inclusive, não é proibido. Então por que essa gente, que esses militares, não tentam passar dentro do Congresso Nacional uma lei para proibir a existência de partidos de esquerda? Eles não vão fazer isso, sabe por quê? Porque eles não podem dar um tiro no próprio pé. Eles precisam da esquerda para continuar mentindo e fazendo de conta que eles são de direita. E à medida que eles mantêm essa narrativa de que eles são de direita, eles vão vendendo o Brasil e entregando, como eles estão fazendo agora. Depois de eles terminarem de entregar o Brasil inteiro, que não vai sobrar nada, o Brasil vai ser simplesmente um local exportador de commodities e muito mal. Então vai sobrar o quê do Brasil? Portanto, vai começar um outro processo do Brasil, um processo de colônia. Aqui, num sentido autêntico do termo. Então, essa quadrilha, eles desmontaram o sistema político, estão desmontando o sistema econômico, desmontaram o sistema educacional brasileiro e desmontaram o sistema financeiro brasileiro. É isso que está sendo feito.
De modo que, qual é a situação política brasileira? Está aqui nesta alternativa que de fato o Franco coloca. É preciso sair da polarização bolsonarismo-petismo, e na verdade essa polarização tem de fato como alvo, então o alvo do bolsonarismo não é o PT. O alvo do PT não é o bolsonarismo. Eles de fato mantêm essa polarização, porque com essa polarização eles vão se mantendo dentro do jogo político, e ao se manter dentro do jogo político, forjando um inimigo como seu opositor, eles vão, na verdade, impedindo o surgimento de outras candidaturas e de outras frentes. E evidentemente que essa terceira frente que haverá de surgir, ela tem que surgir dentro dos partidos políticos e dentro do quadro político que existe dentro do Brasil. Não tem como ser diferente. Certo? Ora, então, o que existe na verdade eles têm como meta inviabilizar a formação de um campo democrático brasileiro. Esse é o ponto verdadeiro da questão. E somente um campo democrático, um centro, que não seja a esquerda ou a direita. Então, política tem um centro? Tem, claro que tem. Só que o Brasil não tem. Veja, o Brasil não tem esquerda de verdade e o Brasil não tem direita de verdade. A política nacional é uma farsa. De onde eu comecei esse programa falando do documentário Lula Odebrecht da Silva. Lula Odebrecht Golbery da Silva. Né? Onde é preciso, portanto, entender um contexto maior, sair dessa polarização que esses populistas autoritários, esses ditadores da extrema-direita ou da extrema-esquerda criam. A autocracia é todo método de populismo que trata a política como guerra. Tá? Todo autocrata, ele precisa que a política vire guerra. E repito, a política não é guerra. Na política você tem situação e você tem oposição. Quando você transforma a política como guerra, automaticamente o autocrata torna-se o salvador da pátria. Ele incorpora, ele traz para si símbolos e mitos e referenciais, como se ele fosse um indivíduo iluminado. Veja que a falsa direita que está no poder fala o tempo inteiro. Os militares falam, o presidente da República fala, os ministros falam, os milicianos digitais falam que este é um governo de eleitos e de iluminados. Full time, desde antes das eleições. Quem está achando que isso é uma brincadeira está redondamente enganado. Evidentemente que tem muitos energúmenos, não é? Indivíduos altamente manipulados, a maior parte, evidentemente, que não tem nem noção do que está falando, mas ele está repetindo. Ele virou um ventríloco amestrado de uma lavagem cerebral, de um projeto de engenharia social militar altamente nefasto. O PT foi lançado para roubar o Brasil e impedir uma esquerda. No início da redemocratização, vamos lembrar bem o timing, tá? O bolsonarismo veio para dizer que o PT roubou e para terminar e para vender o Brasil. Esse é o ponto. O PT roubou, Jair Bolsonaro vai vender a preço de banana, literalmente. Esse leilão do pré-sal, essa farsa que acabou de acontecer, na verdade, foi uma pedalada fiscal. A Dilma foi empichada por muito menos. Os militares acabaram de fazer um processo de pedalada fiscal monumental, uma jogatina desavergonhada com a China e com todos os parceiros de petróleo internacional, não é?
Daqui a pouco a Petrobras, essas áreas vão ser vendidas mesmo a preço de banana. Tá? O negócio vai voltar. E eles estão fazendo isso com todas as empresas, todas as estatais estratégicas. Você não vende nenhuma estatal estratégica, nenhum país do mundo vende. Mas isso está acontecendo aqui no Brasil. De modo que é preciso sair dessa lavagem cerebral que o petismo e o bolsonarismo estão fazendo dentro do campo político brasileiro e tentar entender a história do Brasil como um grande processo. O que está acontecendo agora no campo histórico brasileiro, ele é derivado, né, ele é consequência, ele está dentro de um fluxo. Não há como tirar esse fluxo, isolar o momento atual e dizer que ele é um momento, um recorte dentro da história. Não, ele não é um recorte. Esse processo ele tomou conta do Brasil, o processo do imperialismo, né, da criação da República Maçônica Universal, ele tomou conta do Brasil desde o século XIX. E ele vem se desdobrando em etapas, em etapas, em etapas, em etapas. Então, para finalizar, Lula e Bolsonaro são dois projetos militares. Evidentemente, o governo do Lula, enquanto governo, foi muito melhor do que o governo Bolsonaro. No quesito verdadeiro de que o Lula, de fato, olhou para a população mais desfavorecida. Né? E nesse aspecto foi um governo meritório. E é preciso reconhecer. O governo do Bolsonaro não só não gosta de pobre, bem como quer matar todos os pobres do Brasil. Ele só gosta de banqueiro, literalmente. Ele não gosta de educação, ele não gosta de cultura. Você vê que ele não abre nenhuma universidade. Pelo contrário, ele quer fechar as universidades federais brasileiras e privatizar todas as universidades. O Lula abriu imensas universidades. Então, não há comparação, realmente, em termos de governo. Agora, ambos trabalharam para os bancos. Tá? Esse é um ponto. Eu preciso entender realmente o esquema que foi feito. Tá? E esse esquema de entrega e quebra do Brasil está inserido dentro de outros programas de rádio que eu já fiz também, quando eu me referi à inserção de cláusulas criminosas dentro da Constituição Federal, em 88, por Nelson Jobim, que visava quebrar o Brasil institucional e financeiramente. A doutora Maria Lúcia Fatorelli tem denunciado isso, o doutor Adriano Benagnon denunciou isso e muito. E o Eduardo Moreira também vem denunciando, mostrando na internet, no YouTube, com vídeos muito explicativos, o golpe que tem sido dado dentro do Brasil. Né? Bem, então a história brasileira não pode ser tratada como um evento casual. Não, ela tem uma sequência. Todos os países históricos têm, a história dos países tem uma sequência. Até nisso, as coisas parecem malucas no Brasil. A história aqui é tratada como lapsos completamente descolados, eventos completamente descolados daquilo que os precede. Não está nada descolado. Está dentro de um processo revolucionário muito bem encadeado. E, repito, o desencadeamento dos efeitos socialistas comunistas no Brasil não foi dado pela Rússia, não. Foi dado pela maçonaria. A maçonaria é a mãe dos processos revolucionários e do chamado socialismo internacional. O comunismo é uma fase, é uma primeira fase para a implantação do socialismo. Tá? Então, o país pode passar por essa fase ou não. O Brasil não passou pela fase comunista. O Brasil foi jogado direto na fase socialista. Como realmente as pessoas não se interessam por estudar com profundidade nada e vão acreditando no que os outros vão falando, elas vão repetindo uma sequência de sandices e de bobagens infindas. Não é? Bem, então nós vamos ficando por aqui.
e esperamos que esse apanhado geral é sempre um apanhado. Em aulas de 1 hora, evidentemente o que a gente consegue fazer são notas de rodapé de um tema extremamente complexo, não é? E esse é o objetivo dessas aulas, são notas de rodapé. Elas não se propõem de modo algum a oferecer alguma solução ou a ser conclusiva. Tudo que nós pretendemos é trazer um tema de discussão, para que vocês reflitam e cheguem às conclusões, se for o caso, por vocês mesmos. Tá certo? Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.